que vamos dar início com o texto de abertura, que está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Leremos dos versículos 3 ao 11. Filipenses, capítulo 1, 3 a 11. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que sinto de todos vós na tenra misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra e pedimos, Senhor, agora a tua condução e ajuda do teu Espírito. Senhor, para esse tempo juntos, que nos prostramos diante de ti, para que o Senhor fale o nosso coração. Guia-nos, abençoa-nos, Senhor, concede graça e unção vindo do alto, tanto para quem fala como para aquele que ouve. E que o Senhor seja o grande e vitorioso entre nós sempre. Oramos em nome de Jesus. Então chegamos à oração aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses. Eu penso que algo que vai nos ajudar bastante, porque essa oração ela tem aspectos muito peculiares, é conhecermos um pouco a origem, lembrarmos um pouco a origem do primeiro contato que Paulo teve com esses irmãos. Né? Então, por isso que está aí o mapa diante de vocês, e nós usaremos o mapa enquanto lermos o trecho que descreve essa primeira visita que Paulo fez aos irmãos em Filipos. Ele não os conhecia, né? Ele ficou conhecendo os irmãos naquela ocasião. Aliás, não eram irmãos até a chegada de Paulo, né? Então, a história se encontra em Atos, capítulo 16. Então, abra comigo, por favor, nós vamos ler alguns versículos em Atos, capítulo 16, começando a partir do versículo 6. E à medida que a gente for lendo, eu vou fazendo menção ali no mapa, que isso vai nos ajudar a formar uma imagem, né, de por onde Paulo passou, onde que ele esteve, e eventualmente mentalizarmos Filipos e nos acostumarmos com alguns nomes importantes que vão aparecer ao longo da mensagem de hoje. Tá? Então, como diz o título desse mapa, ele está ilustrando a segunda viagem missionária de Paulo. Essa viagem se deu aproximadamente do ano 50 ao 54 desta era. Okay? E a seguida, os outros 4 anos seguintes foram a terceira viagem missionária de Paulo. Okay? Então, nós vamos pegar Paulo aqui nessa região da Frígia da Galácia, okay? E é isso que nós vamos ver a partir do versículo 6. Então, um olho no texto, um olho no mapa. Okay? Atos capítulo 16, versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, então, a região frígio-gálata é essa daqui, está indicado aqui, Frígia e Galácia. Então, essa região, né, aqui bem central. Esta região toda que vocês estão vendo aqui, hoje é a Turquia. Okay? E para cá, claro, está o que a gente chama hoje de Grécia, e já é Europa, e etc. Tá? Então, eles estavam percorrendo esta região, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. A Ásia está aqui.
As 7 epístolas às igrejas da Ásia que lemos em Apocalipse 2 e 3 são as igrejas que aparecem aqui. Se os irmãos verem aqui, olha aqui, ó, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, aí vem assim Sardes, essas são as igrejas da Ásia, aparecem aqui. E o desejo deles era percorrer e pregar o evangelho aqui na Ásia. Mas aqui diz que o Espírito Santo não permitiu que isso acontecesse. Então, versículo 7. Então, defrontando a Mísia, está aqui, né? Tentavam ir para a Bitínia, que está lá para cima. Então, eles queriam vir para cá, o Espírito Santo não permitiu, defrontaram Mísia, mas defrontaram Mísia pensando vir para a Bitínia. E aqui diz, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, também não puderam vir para o lado de cá. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Troade é a cidade que aparece aqui, a cidade portuária. À noite, versículo 9, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio, então veja, Macedônia está do lado de cá, né? Como é que ele entendeu que era um varão macedônio? Não sei, mas ele teve uma visão e ele entendeu que era um varão macedônio. E estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos, aqui é o primeiro dos 3 textos de Atos que estão relatados na primeira pessoa do plural, indicando que Lucas estava pessoalmente presente com eles nesses trechos em particular. Então, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos lembrar que, quando estudamos esse texto, né, no contexto do livro Grandioso Médico, no capítulo que trata de Lígia, o irmão Campo Morgan diz algo muito interessante. Ele diz que esse concluindo que Deus nos havia chamado é uma expressão necessariamente coletiva. Significa que eles juntos chegaram a essa conclusão. Juntos eles entenderam que era uma ação de Deus que os chamava para aquela região da Macedônia. Ou seja, não foi uma conclusão, uma decisão exclusivamente de Paulo. Okay? Continuando a leitura aqui, versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, então saíram daqui, agora é por mar, né? Seguimos em direitura a Samotrácia. Samotrácia é essa pontinha aqui, vocês não estão vendo aqui. Então, eles vieram, seguiram por aqui, e no dia seguinte a Neápolis. Neápolis é outra cidade portuária. Então, saíram de um porto, Troade, né, que está na Ásia, e foram a outro porto, agora na Europa. É a primeira vez que o evangelho, por meio de Paulo e de seus conservos, havia chegado à Europa. Então, primeira vez. Okay? E diz que dali a Filipos, e aqui está aqui Filipos, okay? Cidade da Macedônia, então é uma cidade dessa região chamada Macedônia, primeira do distrito e colônia. E nessa cidade permanecemos alguns dias. Okay? Versículo 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Um dos costumes de Paulo, e veremos isso ainda hoje, era, ao chegar a uma cidade, ele ia pregar o evangelho na sinagoga. Então, ele procurava uma sinagoga, e ali ele pregava o evangelho. Em Filipos, eles não foram à sinagoga, foram a um lugar que lhes parecia ser um lugar de oração, e ali as mulheres, né, que estavam ali se foram chegando, e foi ali que ele pregou o evangelho. Né? E é basicamente consenso entre os estudiosos que a razão pela qual ele não foi à sinagoga é porque não devia haver sinagoga. E o costume à época era onde houvesse 10 judeus, homens, varões,
Era a única condição necessária para se ter uma sinagoga. Então, se não havia sinagoga em Filipos, provavelmente porque não havia esses 10 judeus varões para formar a sinagoga. Em outras palavras, Filipos era uma cidade majoritariamente gentílica. Mas ali ele e os seus companheiros de viagem, nesse local, se assentaram e falaram então para as mulheres que ali concorriam, entre elas Lídia. Lídia. Então, Lídia tem esse contato com ela foi muito bonito. Então, os irmãos depois podem ler, né? E foi primeiro contato, isso que eu quero deixar claro para os irmãos aqui. É a primeira vez que ele entrou e conversou e pregou o evangelho. E Lídia, provavelmente, nós não vamos errar ao dizer que ela e a sua casa foram possivelmente os primeiros convertidos de Paulo na cidade de Filipos. A próxima história, que aparece em Filipos, também no capítulo 16, é a conversão do carcereiro. Então, os irmãos lembram que Paulo e Silas eventualmente foram presos, açoitados, né, e presos por esse carcereiro, teve que, né, prendê-los, puseram os pés deles no tronco e etc. Vamos ler isso daqui, versículos... nós vamos pegar aqui. 27. O carcereiro os prendeu no tronco. Isso aí está antes disso. Versículo 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, que era o mais protegido, o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco, como se fossem presos de grande periculosidade. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Então, a segunda vez que Paulo, explicitamente aqui nos é dito pelo texto, que ele pregou o evangelho. Agora, não mais para Lídia e sua casa, mas para o carcereiro e a sua casa. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e como todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, a história de Lídia é uma história muito bonita. Inclusive, ela pediu para Paulo, falou assim: olha, se vocês julgam que eu sou fiel ao Senhor, fiquem na minha casa. Paulo e os seus companheiros ficaram na casa de Lídia. Então, ali se estabeleceu uma relação de intimidade com Lídia e a sua casa. E logo depois, nesse evento aqui da prisão e da conversão do carcereiro, vemos mais uma vez um outro, né, contato de intimidade com alguém que primeiro os prendeu, depois foi curar os vergões das costas, lhes serviu refeição na sua casa, foi batizado por eles, etc. Então, ali, mais uma vez, se estabeleceu um vínculo muito íntimo, né, que nós veremos aparecer lá na oração de Paulo. Isso transparece na oração de Paulo. Então, para terminar esse capítulo, a história termina mais ou menos assim. O carcereiro trouxe a notícia de que os governantes, ao saberem que eram, melhor, eles falaram assim: olha, pode soltá-los.
E quando o carcereiro trouxe a notícia, achando que Paulo ia achar uma excelente notícia de poder ficar livre, Paulo disse, olha, não vai ser assim, porque, olha, eles nos prenderam, nos açoitaram, sem nenhum tipo de juízo formal, sem nenhuma acusação formal, né? Sem direito à defesa, e agora somos cidadãos romanos e eles querem nos, né, nos dispensar as ocultas, que não seja assim. Eles que venham aqui nos colocar em liberdade. E aí eles temeram, né, quando souberam que eram cidadãos romanos, mas foram lá e libertaram, né, colocaram eles em liberdade. É, e eles poderiam então seguir viagem, mas eles não fizeram isso. Então, nós vamos terminar essa história com o versículo 40, que é o último versículo desse capítulo. Diz assim: Tendo-se retirado do cárcere, dirigiam-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Então, observe que eles, ao invés de irem embora na primeira oportunidade que tiveram, fizeram questão de voltar para a casa de Lídia e confortar os irmãos, que deviam estar preocupados com eles. Pensa bem, foram presos, sabiam que tinham sido açoitados, maltratados, então eles fizeram questão de voltar ali e de confortá-los. Aí prosseguiu a viagem. Então, observe, isso tudo aconteceu aqui na cidade de Filipos. Vamos, para terminar o uso desse mapa, né, seguir aqui os próximos passos de Paulo e seus companheiros. Então, versículo 1 do capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis, então a próxima bolinha aqui é Anfípolis, e a Polônia, chegaram a Tessalônica, que está aqui. Então, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, okay? Onde havia uma sinagoga de judeus. Então, pronto, ali ele encontrou sinagoga e foi para essa sinagoga, e aí é o restante dessa história no começo do capítulo 17. Versículo 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, que é a próxima bolinha aqui, a próxima cidade no mapa. Então, ele passou esse trajeto todo, chegou em Bereia, e aqui temos aquela expressão, né, ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Então, mais uma vez, o Paulo, seguindo o seu costume, foi à sinagoga e ali falou com eles. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E, por fim, versículo 15: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas, Atenas já está aqui lá embaixo, ok? E regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Então, eu acho que olhando aqui para o mapa, a gente consegue rastrear o caminho, o percurso, né, de Paulo e seus companheiros nesse trecho do livro de Atos. Então, antes de eu desligar esse mapa, fica aqui a observação que eu gostaria que os irmãos lembrassem. Essas cidades pelas quais ele passou, e claro, algumas delas têm registrado digamos, a existência de assembleias, né, igrejas do Senhor Jesus Cristo, é o que chamam das igrejas da Macedônia, ok? Então, se lembra, quando a gente encontrar no texto bíblico os irmãos da Macedônia, então, em princípio, nosso primeiro pensamento é enxergar que são irmãos dessa região, possivelmente dessas cidades. Bem como a Caia, já é a pontinha aqui de baixo, né? Atenas, Corinto, etc. Mas como nós veremos, os estudiosos imaginam que quando Paulo fala de Macedônia, o foco dele está em Filipos. E a razão é que com os filipenses ele teve esse contato muito mais íntimo do que ele teve com os demais. E isso, conforme acabamos de ver aqui, e como exemplos, podemos citar a Lídia, sua família, e o carcereiro e a sua família.
Okay? Então, lembra disso, porque isso vai aparecer em alguns textos daqui a pouquinho. Então, acho que é o que eu posso descontinuar. É o mapa, ok? E vamos ver, então, essa questão da Macedônia, porque esse contato de Paulo com eles foi muito intenso, muito íntimo, e isso naturalmente transparece na oração que lemos, e claro, nós vamos voltar e olhar com muito mais detalhe. Então, o primeiro exemplo que eu quero mencionar para os irmãos está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 8 e 9. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. E, estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesados. Então, irmãos, aqui encontramos explicitamente os irmãos da Macedônia. Agora os irmãos lembram do mapa e já pensam, são irmãos daquela região, irmãos daquelas cidades pelas quais Paulo passou. Em particular, sabemos não, que havia irmãos em Filipos e havia irmãos em Tessalônica. Okay? Mas, provavelmente, ele estava se referindo aos irmãos em Filipos. Quero só chamar a atenção uma frase aqui que me pareceu bastante impressionante. Ele falou assim, ao passar privações, estando entre vós. Olha o comecinho do versículo 9. Eu achei isso muito, muito impressionante, que Paulo, quando esteve entre os irmãos em Corinto, ele passou privação. Né? Acho que os irmãos ali não estiveram suficientemente atentos para as necessidades de Paulo, e ele acabou passando por privações. Okay? Agora, então, lembra que ele diz o seguinte, ele não quis receber salário deles, e ele disse, olha, quem me supria foram os irmãos vindo da Macedônia. Então, vamos para a epístola aos Filipenses. Voltaremos a 2 Coríntios daqui a pouquinho, mas Filipenses, agora ao final da epístola, capítulo 4. Filipenses 4:10 diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Versículo 14. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então, irmãos, aqui Paulo explicitamente diz que ele recebeu ou recebera recursos dos filipenses, né? E quando fala da Macedônia, que inclui a Tessalônica, ele diz que até para Tessalônica foram os próprios filipenses que mandaram recursos. Então, observe como assim, o vínculo de Paulo com os filipenses era muito, muito íntimo, muito intenso, né? Muito bonito. Né? Ok? Agora, antes de voltarmos para a oração, eu quero citar mais um evento que mostra esse vínculo. Então, voltaremos à segunda aos Coríntios, agora no início da epístola, capítulo 2. Segundo aos Coríntios, capítulo 2. O que nós vamos ler, irmãos, tem a ver com ocorreu na terceira viagem missionária de Paulo. Então, assim, deve ter sido por volta de 4 anos depois
do evento que lemos, né, dele indo para Filipos. Então, aqui é outro momento, outra viagem missionária, etc. Capítulo 2, versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade, atenção, Troade é a mesma cidade que da qual lemos em Atos capítulo 16. Só que o momento não é o mesmo. É a mesma cidade, possivelmente 4 anos, 5 anos depois daquele evento. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então, observe, em um momento da história, que foi o que nós lemos em capítulo 16 de Atos, ele estava naquela região e o Espírito Santo não lhe permitiu pregar o evangelho. Por quê? Porque o propósito de Deus era levar Paulo e os seus companheiros até a Macedônia. Nessa terceira viagem, ele estava ali e ele reconheceu que, estando em Troade, uma porta se abrira para ele pregar o evangelho. Então, vocês percebem que o método e o momento de Deus era diferente, né? Então, temos que estar atentos. Deus não age sempre da mesma forma em todos os lugares, né? O lugar era o mesmo, o momento era outro, e agora as portas para o evangelho se abriram. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: ele mesmo diz que ele não teve tranquilidade para pregar o evangelho. Ele não teve tranquilidade, vamos colocar assim, para aproveitar essa porta aberta. E ele explica por quê. Porque ele estava esperando por Tito e Tito não havia aparecido ainda, né? Então, o que Paulo não diz, mas a gente quase que percebe, é que ele estava, né, não tinha sossego, ele estava sem sossego, sem paz, talvez agitado, talvez muito preocupado, pouco ansioso, talvez, não sei. E o que ele decidiu fazer como forma de se acalmar? Talvez de ser confortado, de ser recebido, né, carinhosamente e encorajado. Ele foi para a Macedônia. Com quase toda certeza, irmãos, ele deve ter ido para Filipos, né? E provavelmente foi para a casa de Lídia, ou provavelmente foi para a casa, né, do carcereiro. Por quê? Porque eram seus irmãos do coração, pessoas com quem ele havia estabelecido, né, uma relação íntima. Ele precisando de ânimo, precisando de consolo, precisando de conforto, ele decidiu, né, sair de Troade dessa vez e ir para Macedônia, provavelmente para isso. Okay? Então isso mostra como que, né, ele tinha esse contato tão íntimo com os irmãos de Filipos. Então agora sim, podemos voltar ao texto de Filipenses e considerarmos a oração, né? Nós lemos no início do versículo 3 ao versículo 11. A oração propriamente dita, digamos assim, a parte da súplica da oração, está nos versículos de 9, o versículo 9. Tá? Então, basicamente, o que a gente pudesse dividir esse texto seria assim: do versículo 3 a 8, é o lado da oração que diz respeito a ações de graças. O versículo 9 é a petição, a súplica propriamente dita. E os versículos 10 e 11 é uma explicação, né? É uma justificativa que Paulo dá para o pedido que ele fez ao Senhor. Okay? Então, vamos olhar um pouco essa parte das ações de graças, porque aqui aparecem coisas que são muito, muito da intimidade dele com os irmãos de Filipos. Outra coisa interessante que eu quero que os irmãos notem é que essa primeira parte, né, do versículo 3 ao versículo 8, é como se estivesse cheia de apostos, né, de parênteses. E possivelmente a oração de Paulo não fosse muito diferente da nossa, né? Nós temos uns parênteses, a gente vai começa a orar por uma coisa e abre um parênteses, às vezes a gente nem fecha o parênteses, não lembra de onde que nós abrimos um parênteses e vamos e voltamos. Ainda bem que o Senhor conhece o coração, né? Mas então nós vamos ler da seguinte maneira: o versículo 4
é um aposto. Então, vamos ler o versículo 3, seguido do 5, né, que me parece que é a continuidade natural. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Viram qual que é a ação de graça dele? O versículo 4 é um aposto, é uma explicação que ele faz. E essa explicação é fazendo graça, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. No original, a palavra súplica e a palavra orações é a mesma palavra. Então, é como se Paulo estivesse dizendo, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas súplicas. Então, é uma palavra de ênfase, né? Agora, o versículo 5, que é ações de graças, ele agradece pela cooperação dele desde o primeiro dia. Irmãos, primeiro dia nós podemos imaginar aquele dia em que ele desceu, né, para aquele lugar de oração com seus companheiros, e ele conversou com Lídia, as mulheres e a família de Lídia. Então, o que ele diz é que desde aquele dia, eles eram cooperadores de Paulo no Evangelho. O versículo 6 é um outro apóstolo que nós vamos voltar a ele mais para o final da mensagem, que é importantíssimo esse versículo. Versículo 7, a primeira parte. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Versículo 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na tenra misericórdia de Cristo Jesus. Me parece que essa é uma leitura mais direta, sem o final do versículo 7, que nós vamos depois conectar ao versículo 6. Nada vai se perder nesse texto, só a sequência que talvez a gente colocar de forma diferente, nós vamos ver algumas coisas que não ficam à primeira vista evidentes para nós. Okay? Mas observe quantos detalhes tem nesse trecho de coisas, digamos, da intimidade dele. Então, por exemplo, ele disse que dava graças pelo que ele recordava dele. Ele tinha memórias boas, né, daqueles irmãos em Filipos. Okay? Depois ele diz, vos trago no coração. Depois ele diz, minha testemunha é Deus, a saudade que tenho de todos vós na tenra misericórdia de Cristo Jesus. Agora, podem procurar. Os irmãos não vão achar esse tipo de linguagem nas outras orações de Paulo, né? Eu anotei aqui algumas expressões de orações que nós vimos até agora, né? Aos Romanos, você lembra que ele não conhecia pessoalmente os romanos quando ele escreveu a Epístola aos Romanos, né? Então ele dava graças porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Eram ações de graças genuínas e sinceras e a razão é boa, mas observa que essa declaração não tem um toque, digamos, de intimidade, um toque pessoal, como tem aqui essa oração com os filipenses. Em 1 Coríntios, ele deu graças porque a eles havia sido dado em Cristo Jesus dons, em tudo eles haviam sido enriquecidos. Então, mais uma vez, deu graças por coisas justas, lícitas, mas não é uma palavra de intimidade. Na segunda epístola aos Coríntios, ele diz, a nossa esperança a respeito de vós está firme. Como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Isso faz parte do início da epístola, quando ele dá graças a Deus por aqueles irmãos. Também uma frase que não revela intimidade, né, com os coríntios. E depois em Efésios, ele fala assim, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Não, ele deu graças porque ele ouviu da fé e do amor que eles tinham para todos os santos. Observem que nenhuma dessas expressões tem nenhum toque de intimidade, nenhum toque de algo mais afetuoso, afetivo, né? Muito bem, então, o que a gente vê? A gente vê o seguinte, que as orações de Paulo não seguiam uma fórmula,
né? Sempre orava do mesmo jeito. Ele discernia, cada caso era um caso, e no caso dos filipenses, né, que eram irmãos muito queridos do seu coração, era natural que na sua oração, né, transparecessem esses aspectos, né? Muito bem. Agora, ele já havia constatado entre os irmãos, inclusive ele havia visto isso, sentido isso na própria pele, na própria experiência, que eles se amavam. Havia um amor genuíno, né, naqueles irmãos. E é interessante observar o seguinte, que na oração, a petição de Paulo, que é o versículo 9, ele diz, e também faço esta oração. Agora vem a oração propriamente, o pedido que ele fez a Deus. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Então, ele viu o amor entre os irmãos, mas ele não parou ali e falou assim, não, que bom, eles irmãos já se amam, já estão bem. Eles se amavam, eles estavam bem, mas Paulo diz, mas para que o amor aumente mais e mais. Esse progresso, esse avanço, irmãos, é sempre necessário em nós e entre nós. Mesmo aquelas coisas que a gente já tem conquistado pela graça de Deus, precisamos avançar. Precisamos que essas coisas aumentem em nós mais e mais. E foi por isso que ele orou. Mas o mais importante, e essa é a ênfase, né, dessa oração, é o seguinte, que o amor não pode aumentar mais e mais sozinho. O amor não pode andar sozinho. Ele precisa de coisas que aumentem junto com o amor. Tanto é que, ao dar um título para essa oração, o título que eu dei, assim, de Paulo orou por equilíbrio. Esse aqui é uma oração por equilíbrio. Né? Por um lado, o amor tem que aumentar, mas tem que ser um amor em pleno conhecimento e toda a percepção. E eu quero gastar um tempinho com os irmãos, então, com esses dois aspectos que precisam acompanhar o amor. E nós vamos começar olhando esse pleno conhecimento, considerando alguns contra-exemplos, né? Porque o contra-exemplo acho que nos ajuda a entender. O primeiro contra-exemplo está em Romanos capítulo 10. Abra comigo, por favor, Romanos capítulo 10. Nós lembram que os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, o foco de Paulo está sobre Israel, né? Que havia rejeitado o Messias, precisava se render ao Senhor, etc. Capítulo 10, versículo 1, irmãos de boa vontade do meu coração, e a minha súplica a Deus a favor deles, está falando dos israelitas, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Zelo, de certa maneira, a gente pode imaginar que é uma consequência do amor, né? Então, a gente ama algo, a gente zela por aquilo, né? Mas por que eles não haviam aceitado o Senhor, apesar do zelo deles? Porque era um zelo sem entendimento. O próprio Paulo perseguia a igreja por causa do zelo que ele tinha, mas era um zelo sem entendimento. Então, observe, nós precisamos ter entendimento junto, né, com o amor. Então, quando ele orou, né, que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento, era precisamente para não incorrer em erros como esse daqui. Segundo exemplo, João capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Esse capítulo é um dos capítulos que formam o último discurso do Senhor, palavra de despedida do Senhor aos seus discípulos. E uma das coisas preciosas desse discurso é que durante ele prometeu enviar o seu Espírito. Versículos 1 e 2. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora
em que todos os que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Então, é um texto parecido com aquele de Romanos, e observe aqui o ponto é o seguinte, eles matariam os discípulos achando que estavam cultuando a Deus. Por que isso? Falta de entendimento, né? Tinham muito zelo, mas zelo sem entendimento. Então, vemos que o entendimento, a compreensão, e principalmente a compreensão de questões espirituais, precisam acompanhar certas características na nossa vida, né? No caso aqui, estamos falando em particular do amor. Okay? E o último contra-exemplo, capítulo 9 de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Capítulo 9 de Lucas, entre outras coisas, menciona a transfiguração do Senhor. Esse texto que vamos ler aconteceu pouco depois disso, tendo descido do Monte da Transfiguração, o Senhor decidiu, né, firmemente ir para Jerusalém, para a sua crucificação. Faltavam ainda 6 meses, mais ou menos, até a sua paixão, mas ele já tinha, né, decidido ir para Jerusalém. E nessa caminhada para Jerusalém, encontramos esse texto a partir do versículo 53 de Lucas, capítulo 9, quando ele passou, né, por Samaria, ele não foi recebido, mas não receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Não sabeis de que espírito sois. Então veja a atitude, né, de Tiago e João. Eles amavam o Senhor, eles estavam cuidando do Senhor, e essa sugestão deles de mandar descer fogo do céu era quase zelo pelo Senhor, né? Porque eles sentiram ou ressentiram de que o Senhor havia sido rejeitado, não havia sido recebido. Mas o Senhor os repreendeu, porque essa atitude deles não era acompanhada de entendimento. Okay? Muito bem. Então, acho que é o suficiente do ponto de vista negativo. Então, nós precisamos que o nosso amor aumente em todo entendimento. É isso que Paulo orou em Filipenses capítulo 1, versículo 9, né? Em pleno conhecimento. E toda percepção. Agora nós precisamos ver a outra palavra, que é a percepção. Conhecimento, irmãos, a gente não está muito difícil de perceber que é alguma coisa mais de, vamos colocar assim, de informação intelectual, entendimento, conhecer as questões, né? Mas a percepção é algo muito mais, digamos, de discernimento espiritual. Então, não somente precisamos de conhecimento, mas precisamos de conhecimento com percepção, com discernimento. Então, para entendermos talvez um pouquinho melhor essa palavra percepção, a gente precisa olhar para outras ocorrências dela no Novo Testamento. E aí a gente fica apertado. Por quê? Porque essa aqui é a única ocorrência que tem no Novo Testamento da palavra percepção no singular. A palavra no grego é aistesis, e ela está no singular. Mas no plural, ela aparece uma outra vez, também uma única vez, no plural. E se juntarmos essas duas ocorrências, começamos a entender um pouquinho, né, do que significa essa percepção. Então, o outro texto, que é essa palavra no plural, que também é a única ocorrência, está em Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, versículo 14. A palavra no singular, então, é aistesis, e a palavra no plural é aisteterium. Então, aqui nós vamos encontrar a única expressão, a única ocorrência da palavra aisteterium. Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido
é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, pergunta para os irmãos, qual é a palavra que foi traduzida, né? Qual que corresponde a estetério? A palavra é faculdades. Faculdades. E qual que é o significado dessas faculdades? Uma ilustração que me foi útil, repartir com os irmãos aqui, é o seguinte: nós temos sentidos físicos, né? Visão, olfato, paladar, tato, audição, são os sentidos que a gente tem físicos. Assim como temos sentidos físicos, temos os sentidos espirituais também, né? Que aqui é o que parece o texto indicar por faculdades. São capacidades, faculdades mesmo, espirituais. E diz o seguinte, que essas faculdades precisam ser exercitadas pela prática para discernir não somente o bem, mas também o mal. Essa é a palavra faculdades, a palavra em plural de toda a percepção que aparece na oração de Paulo no capítulo 1 de Filipenses. Então, juntando essas duas partes, a gente consegue entender que Paulo orou para que o amor aumentasse mais e mais, mas não aumentasse de forma isolada, sem entendimento. A nossa tendência, quando se fazemos isso, né, o amor aumenta, só o amor, sem entendimento, sem percepção, a gente facilmente cai, né, para um extremo em que a gente é permissivo, a gente acaba não andando na verdade, né? Só o Senhor tem esse equilíbrio. Então, Paulo orou por esse equilíbrio, que o amor aumentasse sim, mas resguardado, cuidado dessas duas coisas. E essas duas coisas são conhecimento, por um lado, né? E, por outro lado, é toda a percepção, com discernimento, com julgamento espiritual, né? E o que encontramos a partir daqui, né, nos ajuda a entender a consequência, porque Paulo nos dá as consequências dessas coisas. Então ele diz assim, para. Então ele pediu aquilo para, ele tinha um objetivo na oração. E o para é para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então vamos entrar para as consequências já no sentido de concluirmos, né? E aqui encontramos essencialmente três consequências. Primeira consequência, para aprovardes as coisas excelentes. Segunda consequência, sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Terceira consequência, sede cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, essa expressão, acho que talvez a última expressão mais diferente que a gente precisa considerar hoje, que é para aprovardes as coisas excelentes. O que significaria isso, né? Aprovar as coisas excelentes. Então, antes da gente tentar jogar luz nessa expressão, essa expressão também é uma expressão rara. Ela acontece somente 2 vezes no Novo Testamento, uma, evidentemente, está aqui, na oração. Vamos ler a outra, né? Aparece em Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos 2, leiamos do versículo 17 ao versículo 21, Romanos capítulo 2. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, está aí a frase. Sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças,
Tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? E aí ele continua. Então, faz parte de um argumento de Paulo para com os judeus. Vocês não lembram que a Assembleia em Roma estava realmente bem dividida entre gentios e judeus. E aqui o que ele faz? Ele está falando com os judeus, né? Evidentemente, os irmãos já perceberam que é uma crítica que ele faz. Mas como que ele constrói essa crítica? Ele fala assim, olha, você judeu, você se acha muito bom, né? E aí ele lista uma série de coisas boas, uma série de supostas virtudes que eles teriam. E logo depois diz o seguinte, bom, tendo isso tudo, você ainda faz isso? Como é que é isso assim? Né? Então, dentre essas virtudes que ele lista, ele diz assim, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes. Então, esse aprovar as coisas excelentes, ou provar, né, as coisas excelentes, essa palavra excelentes, outras traduções trazem assim, aprovardes as coisas que diferem, que são diferentes. Então, a ideia parece ser a seguinte: eles têm que ter a capacidade, o discernimento de ver diferenças em coisas que outras pessoas talvez julguem ser a mesma coisa. E tendo visto as diferenças, escolher a que é melhor, escolher aquela que é mais excelente. Né? Então, não necessariamente se trata de distinguir uma coisa boa de uma coisa ruim. A ideia aqui é muito mais sutil. Aqui a ideia é distinguir uma coisa que é boa de uma coisa que é melhor. Uma coisa que é melhor de uma coisa que é excelente. E tendo visto essas diferenças, escolher a que é excelente. Então, observe que essa consequência é consequência de quê? Do amor que aumenta mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Então, precisamos de um amor que aumenta, de um entendimento que aumenta, e precisamos de uma percepção, de discernimento. E Hebreus nos diz que isso, essas faculdades, são exercitadas pela prática. Okay? Então, esse é uma consequência dessa oração. A segunda, fala assim, sedes sinceros e inculpáveis. E aqui temos duas palavras, sincero, né? A palavra no grego, a ideia é aquilo que é examinado à luz, ou contra a luz. E a ilustração que se usa muito, né? E me parece que ela é realmente de muita ajuda, é o seguinte, os produtores de vasos de barro, quando eles faziam o barro, os vasos, né, e colocavam para secar, muitas vezes o vaso trincava, né? E aí o que eles faziam para vender o vaso trincado? Eles preenchiam a trinca com cera, né? Então eram vasos com cera. E aqueles que compravam, que já sabiam dessa possibilidade, para testar se tinham cera ou não, eles analisavam o vaso contra a luz do sol. E aí, claro que na hora que a luz do sol incidia sobre o vaso com cera, né, a trinca aparecia, a trinca preenchida de cera aparecia. Né? Então, ele sabia que era um vaso trincado. Então, o que é o sincero? Sincero é ser sem cera. Né? Interessante que Paulo não diz que eles seriam sem trincas. A questão não é sermos sem trincas, todos nós somos com trincas. O problema é quando a gente resolve camuflar as nossas trincas com cera. Né? Aí é isso que não é sincero. E Paulo diz, olha, nós temos que ser sinceros. Mas observe que isso aparece como consequência da oração, não como um alvo a ser perseguido, né? Para sermos sinceros. E sincero também tem a ver com questões de motivação, uma motivação sincera, uma motivação correta. Agora, o inculpáveis, que vem logo depois, tem a ver com conduta,
Então, eles, por um lado, a motivação deles devia ser uma motivação sincera, e, por outro lado, o proceder deles devia ser inculpável, ou seja, não haveria nada que pudesse ser colocado contrário a eles, ou seja, levantado uma acusação contrária a eles. E aqui diz claramente, para o dia de Cristo, serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Esse era o contexto da oração. E depois, finalmente, cheios do fruto de justiça. E esse fruto de justiça é o fruto que vem por meio do Senhor. É Ele que produz o fruto em nós. Aqui diz, o qual é mediante Jesus Cristo. Não é uma coisa que nós nos esforçamos para fazer. É quando nós vivemos diante do Senhor, o amor aumentando mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, ele diz que essas coisas vão acontecer. Okay? Então, temos a oração, temos as consequências da oração. Observe, irmãos, que Paulo não orou pelas consequências. Talvez nós tivéssemos feito isso, né? Nós oramos para que, né, o fulano possa experimentar as coisas excelentes, a ciclana seja mais sincera e inculpável, o outro tenha mais fruto de justiça. Paulo entendeu o seguinte: eu vou orar pela base, vou orar por aquilo que é o fundamental, vou orar para que o amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, e o resto virá como consequência. Okay? Agora, vamos terminar com essa importante frase, né, o dia de Cristo, que aparece duas vezes nesse trecho de oração. Então, agora sim, nós vamos voltar para o versículo 6, nós pulamos, né, e nós vamos terminar a leitura do versículo 6 com o finalzinho do versículo 7. Então, Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Finalzinho do versículo 7. Pois todos sois participantes da graça comigo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, pois todos sois participantes da graça comigo. O que é o dia de Cristo Jesus? Que aparece aqui no versículo 6, depois aparece dia de Cristo no versículo 10, e só tem mais uma ocorrência dessa expressão no Novo Testamento. E também está no livro de Filipenses, se vocês virarem uma página, no capítulo 2, versículo 16, vamos ler aqui. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, se nós juntarmos essas três ocorrências, em 2 Coríntios, um versículo fala do dia de Jesus, que também tem o mesmo significado. Esse é um dia de prestação de contas. É o dia em que nós estaremos diante do Senhor, né, para recebermos dele, né, o que tivermos feito por meio do corpo. É o que a gente chama do tribunal de Cristo, né, o bima. Não confunda isso com o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia de juízo, né? O Senhor, quando lhe julgará essa terra. O dia de Cristo é um dia de recompensa, né? É um dia de prestação de contas dentro do contexto da família do Senhor. Então, vemos aqui o seguinte, que Paulo tinha esse dia de Cristo como o pano de fundo da oração, né? E ele começa no versículo 6 dizendo que ele estava plenamente certo de que até aquele dia o Senhor completaria essa obra. Agora, lembre-se sempre do seguinte: essa é uma promessa para a igreja, não é para o indivíduo. Quem vai estar pronto com toda certeza no dia de Cristo Jesus é a igreja. A igreja, o Senhor terá uma igreja sem ruga e sem mácula naquele dia. Ok? A questão individual aí vai depender da posição de cada um, do caminhar de cada um, né? E interessante é que mesmo, né, ele estando plenamente certo, versículo 6, mesmo assim ele orou, por isso no versículo 9. Ele fez a oração e ele diz assim, para, etc, 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 o dia de Cristo.
para que eles tivessem, né, fossem sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. Então, aqui nós aprendemos duas coisas. Uma delas é, mesmo na certeza de que Deus fará algo, isso não nos exime de termos que orar, ou de que devamos orar por aquilo. É a nossa oportunidade de sermos úteis ao Senhor, cooperarmos com o Senhor na sua obra, né? E orarmos para que aquilo seja efetivamente realizado. E a segunda coisa, me parece que é o seguinte, que talvez a oração de Paulo fosse assim, olha, estou certo de que isso aqui vai acontecer no nível da igreja, mas eu faço oração para que isso também aconteça, né, no nível individual, no nível pessoal de cada um de vocês, né? E para que isso aconteça, então o amor de vocês precisa aumentar mais e mais, em todo conhecimento e toda percepção, em pleno conhecimento e toda percepção. Então, irmãos, essa é uma oração que nós precisamos aprender a fazer uns pelos outros, né? Para que no dia de Cristo nós tenhamos o que depositar a seus pés, né? Esses frutos de justiça, nós depositamos ao Senhor, nós devolvemos aquilo que Ele produziu. E por que Paulo tinha tanta certeza, né, de que Deus completaria, né, essa obra? É o finalzinho do versículo 7. Pois todos sois participantes da graça comigo. Nunca se esqueça, tudo é pela graça de Deus, né? Se você tentar pelo seu esforço, o que o nosso esforço produz não são frutos, são obras. Vide Gálatas capítulo 5. Obras é o resultado do nosso esforço. Fruto é o resultado de uma vida, da vida de Cristo em nós. Por isso que Gálatas 5, né, se menciona isso como o fruto do Espírito. E aqui fala assim, do fruto, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, não mediante o seu esforço, não mediante o meu esforço. Mas é claro que nós né, como Paulo diz, esforçando-me, né, prosseguindo, avançando. Esse é o esforço que nos cabe, mas é o Senhor que opera isso em nós, e Ele que nos leva, né, a frutificar, e como diz aqui, para a glória e louvor de Deus. Então, irmãos, é uma oração com o tribunal de Cristo em vista. Então, devemos fazer menção a ela, e observe, sempre lembrando que a maneira de garantirmos, né, as consequências é que nosso amor pela bondade de Deus aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti e pedimos que pelo Teu Espírito o Senhor convença, o Senhor nos leve ao ponto que o Senhor deseja nos levar no que diz respeito a essa oração, no que diz respeito aos textos que lemos essa noite. Completa, Senhor, a palavra, Senhor. Que o Senhor fale ao coração de cada um. Que o Senhor confirme aquilo que o Senhor deseja no coração de cada um, segundo o Teu propósito, Senhor, segundo também as necessidades que cada um de nós tem. Te damos graças pela Tua bênção, pela Tua ajuda, pela Tua condução. Oramos em nome de Jesus. Amém.